que está aí acompanhando conosco o nosso foco, esse trabalho maravilhoso que está chegando até você e que vai proporcionar a você todas as condições de realizar uma maravilhosa prova no seriado da Unimontes. Meu nome é Ciro, sou conhecido como professor Ciro Química, sou um dos professores da nossa equipe, do nosso foco. Então eu espero que nós façamos um trabalho maravilhoso para que você tenha o desempenho espetacular na prova. Tudo bem? Na nossa aula de hoje, trabalharemos um assunto muito importante, principalmente porque ele é pré-requisito para várias outras disciplinas, para vários outros capítulos da disciplina da Química. Falarei sobre NOx, regras de encontrar NOx e depois nós faremos exercícios para que você tenha essa matéria totalmente concretizada. Então, preste atenção no que eu vou te dizer. Isso vai cair no seriado da Unimontes e o melhor, você vai acertá-la. Beleza? Então, a partir de agora, vamos trabalhar de maneira excelente, porque é assim que a nossa equipe, nosso foco faz. Vem comigo. Professor Ciro Química, diga-se de passagem, sou eu mesmo, ok? E a nossa aula será número de oxidação, aula número 1. O que nós temos que lembrar antes de começar esse capítulo? Que ele foi cobrado nos últimos 6 processos seriados da Unimontes em 3 oportunidades. Entretanto, existem vários outros capítulos, como eu já havia dito, que são necessários os conhecimentos básicos sobre eles para que nós façamos uma ótima prova. Então vamos dar início ao nosso trabalho. No nosso primeiro trabalho, a gente vai trabalhar aqui com conceitos fundamentais. Existem aqui 2 conceitos fundamentais básicos. Na verdade, são 4. Na nossa primeira parte, vou trabalhar com 2 conceitos. Um chamado oxidação e o outro chamado redução. Então preste atenção. É necessário que você tenha um caderno para que você anote as coisas importantes. E uma das coisas importantes que nós vamos falar agora é a palavra oxidação. Está aqui. Conceito importantíssimo. A oxidação, olha só, a reação em que uma espécie química doa elétron. E como que a gente faz para não esquecer? Oxidar. Quem oxida, doa elétron. Se elétrons serão doados, elétrons serão colocados após a seta. Então preste atenção. Imagine que nós tenhamos uma espécie como essa daqui, ó. Eu tenho o zinco, só um segundinho, eu tenho aqui o zinco sólido. Tá aqui. Essa bolinha quer dizer estado padrão, ou seja, qual é o estado padrão do metal zinco nas condições ambientes? Sólido. O zinco sólido, se ele oxidar, ele vai doar elétron. E como o zinco vai doar 2 elétrons, ele vai gerar um íon chamado Zn2+, exatamente os 2 elétrons que foram doados, mais esses 2 elétrons que aqui estão. Notem, é muito importante que nós tenhamos isso aqui, ó. Olha só. O NOx, como a gente vai ver daqui a pouquinho, do meu amigo zinco, como ele está sozinho, daqui a pouquinho a gente vê a regra disso. Mas por que eu sei que aqui é uma oxidação? Porque o metal zinco, ele doou, ele liberou, ele oxidou. Então, a oxidação caracteriza pela perda de elétron por uma espécie. Então, foca em mim. Oxidação é a perda de elétron por uma espécie química, destacando-se os metais, que têm tendência em doar o elétron. Beleza? Vamos continuar. Bem, outro termo muito importante que nós temos é a redução. Redução, olha a brincadeira, vem de receber. Redução, receber. Então, a espécie química que recebe elétron ou receberá antes da seta, sofrendo assim uma reação de redução. E normalmente, quem é que participa e sofre das reações de redução? São cátions, porque cátions apresentam orbitais vazios. Então imagine que nós tenhamos aqui, ó, um cátion, cobre 2+. Cobre 2+. Preste atenção. Imagine que esse cátion cobre 2+, ele receba 2 elétrons. E ao receber 2 elétrons, ele vai produzir o cobre sólido. Lembrando, aquela bolinha é o estado padrão. Notem,
o cátion, deixa eu apagar isso aqui, o cátion recebeu 2 elétrons transformando-se em metal. Então, notem, o metal oxida, o cátion recebe o elétron. Então, nós vamos agora desempenhar a equação global. A equação global de um processo de óxido-redução é a somatória da etapa de oxidação e da etapa de redução. E olha o que eu vou dizer. Foca em mim. Não há desperdício eletrônico. Se uma espécie doa, outra espécie obrigatoriamente recebe elétrons. Sendo assim, se alguém oxida, alguém reduz. Ciro, como eu vou obter a equação global? A equação global nada mais é do que a somatória das semi-reações de oxidação e redução. Portanto, 2 elétrons depois da seta pode ser simplificado com 2 elétrons antes da seta. Ô Ciro, e se as quantidades não fossem iguais, como nós vamos aprender daqui a pouco? O que eu faço? Você multiplica uma equação de tal maneira que nós igualemos a quantidade de elétrons das reações. Sendo assim, quando nós cortamos 2 mols de elétron com 2 mols de elétron, a equação global que vai nos sobrar é zinco. Vou colocar aqui à frente. Vamos aumentar essa tela para ficar melhor para a gente? Olha só. Quando fazemos isso, a equação que vai ficar zinco mais cobre 2 mais, então tá aqui. Zn. Qual Zn? Zn sólido mais quem? Mais cobre 2 mais. O que vai sobrar para a gente pro lado de lá da seta? Vai sobrar Zn 2 mais quem? Mais o cobre sólido. Quando fazemos isso, essa equação aqui passa a ser considerada a equação global. Nela, o zinco passa de 0 para mais 2, sofrendo oxidação. O cobre de mais 2 para 0, sofrendo uma redução. Portanto, nós temos aqui a semi-reação de oxidação, a semi-reação de quê? De redução, e a somatória das duas nos dá a equação global do processo. Preste atenção, isso é muito importante para que nós consigamos entender o processo. Sendo assim, olha só o que a gente vai trabalhar agora. Depois desses conceitos básicos, nós vamos trabalhar com mais outros 2 conceitos básicos. Quais são eles? Ali, agente oxidante e agente redutores. Muito cuidado. Por quê? Porque você, aluno, não pode deixar essa questão passar. Olha aqui. Agente redutor e agente oxidante não é a mesma coisa que oxidação e redução. Vamos diferenciá-los a partir de agora. Agente redutor. O que você vai anotar aí no seu caderninho, no seu bloco de anotações? Se ele é agente, não interessa se ele é redutor ou se ele é oxidante. Se ele é agente, obrigatoriamente ele estará nos reagentes. Então, agente é aquela espécie que faz acontecer alguma coisa. Portanto, o agente redutor faz acontecer a redução. Se ele faz acontecer a redução, ele contém dentro dele ou ele é o próprio elemento que sofre a oxidação. Agente oxidante. Agente faz acontecer. Agente faz acontecer. O agente oxidante faz acontecer a oxidação. Por isso, ele contém dentro dele o elemento que sofre redução ou ele é o próprio elemento que sofre redução. Ciro, mostra isso para mim aqui dentro de uma equação. Vem aqui. Preste atenção. A gente acabou de fazer uma reação bem legal. A gente fez assim, ó. O zinco sólido reagiu com o íon cobre 2+, produzindo o metal zinco, tá aqui, o zinco. Perdoe, o metal zinco não. Produzindo o cátion zinco, né? Produzindo o cátion zinco, que é o Zn2+, e produzindo o metal cobre. Agora sim, produzindo o metal cobre. Tá aqui, cobre, bolinha. Agentes oxidantes e agentes redutores, como eu disse, estão nos reagentes. Então, olha o raciocínio. Se o zinco, tá aqui, se o zinco está sofrendo uma
oxidação, o zinco está doando elétron. Se o zinco está doando elétron, ele está doando elétron para quem? Ele está doando elétron para o cobre. Então, o zinco está fazendo o cobre receber. Então, o zinco sofre oxidação, portanto, o zinco vai funcionar como agente redutor. Olha isso. Ele é agente redutor porque ele fez o cobre reduzir. De maneira contrária, o cobre reduziu, por quê? Porque o zinco doou elétron para ele. Como o cobre está estimulando o zinco a doar elétron, o cobre sofreu redução. Portanto, se o íon cobre, perdoe-me, sofreu redução, ele vai atuar como o quê? Vamos apagar isso aqui? Vamos. Como agente, o quê? Agente oxidante. Guardem isso. Muito importante isso que eu acabei de trabalhar. Beleza? Show de bola. Então, voltemos aqui ao nosso conceito, ou melhor, aos nossos conceitos básicos. Bem, o próximo conceito básico muito importante é o próprio título do nosso tema de aula de hoje. NOx. NOx. Então, presta atenção, foca aqui em mim. NOx. Presta atenção no que eu vou te dizer. Também chamado de número de oxidação. Ele é considerado uma carga real. Por que, Ciro, que ele é considerado uma carga real? Porque NOx é a quantidade de elétrons que uma espécie química ganha ou perde ao formar uma ligação química. Então, NOx é uma carga real. Mais adiante aprenderemos valência, que é uma carga parcial, mas NOx é uma carga real. Portanto, NOx, ou número de oxidação, é a carga real adquirida por uma espécie quando a mesma ganha ou perde elétrons. É muito importante que saibamos isso aqui. Maravilha! Então, é necessário que nós também aprendamos a calcular NOx, porque, ô Ciro, eu preciso decorar alguma... Você precisa guardar as principais regras. Vem comigo. Regras práticas para a determinação de NOx. Bem, primeira regra importante. Olha aqui. Todo elemento sozinho, isso aqui é muito importante. Todo elemento sozinho. Ó, todo elemento sozinho. Sozinho. Ou então em substância simples. O que é uma substância simples? É aquela constituída por um tipo de elemento químico. Todo elemento sozinho ou em substância simples tem NOx igual a zero. Então presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Suponhamos que nós coloquemos aqui o elemento sódio, Na, está sozinho. Quanto é o NOx dele? Zero. Imagine que eu tenho uma substância como O3, que é o ozônio. É uma substância simples. Quanto é o NOx dele? Zero. Toda substância simples, o NOx é igual a zero. Segunda regra. Elementos da família dos metais alcalinos e a prata tem NOx valendo mais 1. Então você tem que guardar. Elementos dos metais alcalinos é família 1A. E a prata, formando o composto, o NOx é mais 1. Vamos colocar um exemplo aqui para você entender isso? Vem comigo. Olha aqui. Eu vou colocar aqui para gente um composto como o NaCl. Olha. NaCl. Tá aí. Como eu sei que a somatória total de NOx dentro desse composto vai ser igual a zero, qual é a minha linha de raciocínio? Ciro, qual é o NOx do sódio? Sódio é um elemento da família 1A. Então o NOx dele é o quê? Mais 1. Se ele é mais 1 para que a somatória dê igual a zero, quanto que vale esse aqui? Esse aqui vale, peraí, ficou ruim. Esse aqui vale o quê? Menos 1. Então o NOx desse aqui é menos 1. Porque mais 1 com menos 1, NOx é igual a zero. Olha para cá, imagine que eu tenho aqui, ó, Ag2Br, que é o brometo de prata. A prata é um elemento da família 2A. Se a prata é um elemento da família 2A, vamos mudar a cor aqui, para você identificar melhor. Olha, se a prata é um elemento da família 2A, o NOx da prata é mais 1. Você viu que eu falei coisa errada. Eu falei assim para você, a prata é um elemento da família 2A. Não tem nada disso. Eu falei que a prata não é elemento da família nem 1A nem 2A. É um metal de transição, tá bom? O NOx da prata é mais 1. Como aqui embaixo o coeficiente é 2, 2 vezes mais 1, dá quanto de carga lá em cima? Mais 2. Aqui abaixo do bromo tem 1. 1 vezes qual valor de NOx que vai fazer isso aqui dar menos 2? Ciro,
Por que aquele ali tem que dar menos 2? Porque mais 2 que menos 2 é 0. Então, 1 vezes quanto que vai dar menos 2? Menos 1. Então, eu acabo de descobrir que o NOx do bromo ali seria menos 1. Tá bom? Então, tá aí. Muito importante que nós saibamos isso. Elementos da família 1A, NOx mais 1, e elementos sozinho ou em substância simples, o NOx é igual a 0. Show de bola. Outra regra importante. Elementos da família dos metais alcalinos terrosos. Elementos da família dos metais alcalinos terrosos é a família 2A. Juntamente com o zinco e o cádmio, tem NOx igual a mais 2. Perfeito? Então olha para cá para vocês verem que legal. Se eu escrever Mg Cl2. Pronto. Se eu escrever MgCl2, vamos trocar essa cor aqui para a gente identificar um NOx da espécie. Olha, se eu falar que NOx do magnésio, perdoe-me, é mais 2, que ele é da família 2A, eu pergunto, 2 aqui, que é o índice do cloro, vezes quanto que vai dar menos 2 para que a soma dê igual a 0? Aí eu descubro que o NOx do cloro vale menos 1. Portanto, em qualquer composto, elementos da família 2A, NOx valendo mais 2. Com isso, as primeiras regras dentro dessa aula 1 foram passadas para você. Na próxima aula, eu aprofundarei com mais regras e principalmente com a resolução de exercícios sobre esse tema. Sendo assim, nosso foco, eu e você, juntinhos, para que façamos um trabalho maravilhoso no processo da Unimontes. Grande abraço, até a próxima aula.